Fala rapaziada do pedal, Kurt Ribeiro aqui da Bike Hub na Nova Zelândia. Nesse vídeo aqui eu vou fazer com vocês uma revisão no tensionador de corrente do câmbio Shimano Shadow Plus. Vamos lá? Essa revisão no tensor de corrente, ela tem que ser feita quando o teu câmbio traseiro está apresentando alguma dificuldade para fazer esse movimento. O que eu quero dizer com isso? Ele não se movimenta livre como está esse daqui, ele vai dar uns soquinhos assim, você percebe que ele está agarrando por dentro, então essa é uma hora de fazer revisão. Ou então quando você escuta um rangidinho, um assobiadinho vindo aqui do câmbio traseiro. A outra maneira para você saber se vai precisar da revisão é depois que você remover essa capinha aqui. E eu vou mostrar para vocês o que você tem que observar. É muito mais fácil fazer a revisão no tensor de corrente quando o câmbio está instalado na bike, não tem necessidade de remover. É claro, se você for remover o câmbio, tiver que fazer uma revisão completa no câmbio, aí já aproveita e faz a revisão do tensor de corrente. Mas caso contrário, não precisa de remover. É até mais fácil para poder reinstalar quando o câmbio está montado na bike. Não precisa soltar corrente, não precisa fazer nada. A não ser que você tem que trocar o bracinho que aciona o tensor de corrente. Aí você vai ter que remover pelo menos a corrente para poder soltar esse parafusinho aqui, que vai fazer com que a gaiola aqui das polias, né, dê uma volta completa e você tenha acesso ao bracinho que fica bem aqui atrás. Caso contrário, não precisa remover. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como é que remove aqui e faz a revisão completa. Primeiro, remove esses 3 parafusos aqui, 2 mm, uma chave de Allen 2 mm. Remove eles, guarda eles bonitinho aqui, que eles são pequenos, é muito fácil de perder. Então, vamos remover aqui. E aqui está. A outra observação que eu estava mencionando é, se você olhar aqui no vãozinho entre a mola tensora e não conseguir enxergar a graxa, geralmente ela é branca, a graxa original é branca, ou a graxa que você deveria usar, ela é mais para o tom branco. Se você não enxergar nada, é sinal que você precisa fazer revisão. Se você enxergar alguma descoloração da graxa, ou até mesmo uma cor mais escura ao redor aqui da mola, também é hora de fazer a revisão. Como que a gente faz isso? Depois que você tirou a capinha, fica muito fácil, né? Solta o bracinho aqui, essa é a primeira coisa que você tem que fazer, aliviar a pressão aqui, né? Se você puxar aqui vai ficar mais difícil de soltar, então solta o bracinho e aí você simplesmente pega aqui dessa maneira e vai puxar. Se caso não sair, coloca uma chave de fenda por trás aqui bem de leve, vai forçando um pouco dos dois lados, mas ela sai dessa maneira, sai na sua mão bem fácil, tá vendo? Tá fora. E agora eu vou mostrar para vocês como é que faz a limpeza. Uma vez que você removeu do câmbio, eles vêm dessa maneira. Agora eu vou mostrar para vocês como é que você faz para desmontar isso. Pega uma chave de fenda, você vai colocar no meio aqui. Não force muito, porque senão você pode danificar essa mola. Dá só uma enfiadinha aqui para dentro que facilmente essa peça aqui vai se soltar. Aqui tá fora. Então o que você vai fazer? Você vai fazer a limpeza dessas peças. Não use nenhum desengraxante à base de petróleo, porque aqui dentro tem uns roletezinhos que eles são retidos por uma peça de plástico e você pode danificar, dependendo do tipo de desengraxante que você usar. Na verdade eu recomendo você passar só um pano. Não tem necessidade de lavar, mas depende da condição do câmbio, então vai ser necessário. Mas caso contrário, é só fazer a limpeza aqui.
Aí você faz a limpeza da mola também, remove toda a graxa antiga, joga um sprayzinho aqui, limpa o ajustador aqui e aí tá feito. A graxa que você vai usar, a Shimano recomenda que use essa graxa, que é feita para o câmbio traseiro. Existe uma graxa que é usada nos câmbios que tem marchas internas da Nexus, também pode ser usada, mas eu fiz uma pesquisa para saber exatamente como é que essa graxa é feita, e para fazer essa manutenção, se você usar uma graxa que é geralmente à base de lítio, que não seja muito viscosa, que agarre muito, tolere um pouco mais alta temperatura, você pode usar sem problemas. Essas outras duas graxas aqui da Park Tool, por exemplo, a PPL1, pode ser usada, ou essa outra da Finish Line também pode ser usada. São graxas que não vão causar nenhum problema. Como é que você vai fazer isso? Então você vai pegar um pouquinho de graxa aqui, a gente vai cobrir todas essas fresazinhas aqui desse roletezinho. Então você vai só cobrir aqui, tem que tomar cuidado para não deixar a graxa entrar lá dentro. Provavelmente você vai ter problemas com o funcionamento desse sistema aqui de tensão da corrente. Essa outra peça onde você ajusta a tensão da mola, percebe que ela tem como se fosse uma cruz aqui, né, essas duas pecinhas quadradas, e tem um furo no meio. Do outro lado não tem nada. Então esse lado aqui ele vai encostado no câmbio e a parte menor vai ser encostada no parafuso de ajuste, que é dessa maneira. A outra coisa que vocês têm que observar, aqui esse eixinho, ele é, digamos, ele é fora de centro, em inglês chama cam, mas quando você vira aqui, você percebe que aqui não tem nenhum espaço entre o centro e a beiradinha aqui dessa parte de metal, e do outro lado aqui você tem um espacinho, tá percebendo? Se eu virar aqui, se eu virar, aí ele vem para cá. Tá vendo que aqui já não tem mais espaço e agora o espaço tá aqui. Então o que a gente vai fazer? Para montar isso, você vai ter que deixar esse lado aqui que é maior, digamos, para o lado de trás da bike, em direção à roda traseira. Depois que tiver tudo lubrificado, você vai colocar a mola do estabilizador nessa posição, com o lado menor para cima, e aí você pode colocar o teu dedo, dar uma forçadinha com o dedão dentro da mola para abrir um vãozinho aqui. Assim você consegue encaixar uma chave de fenda. Usa uma chave de fenda pequena, assim como eu estou fazendo. Isso já é o suficiente, tá vendo? Aí você vem com o estabilizador e ele entra aqui com uma certa facilidade. Remove esse excesso, não tem necessidade. E aqui, galera, você tem que lembrar que essa parte menor é a que encosta no parafuso de ajuste, então ela vai ser encaixada no câmbio nessa orientação aqui. Agora eu vou colocar no câmbio para vocês verem. Rapaziada, a intenção dessa parada aqui é uma só. Eu não gostaria de estar fazendo isso, mas eu vi que se não fizer, não acontece. Então tem que parar para pedir essa retribuição, né? Porque eu tô passando para vocês a informação, todo o meu conhecimento, pedindo uma coisa em troca.
deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha com os amigos aí, para que eu continue fazendo cada vez mais vídeos para vocês, beleza? Muito obrigado a todos aqueles que deixam sempre o like aí, fazem comentários, agradeço, fico muito feliz e vocês sabem que eu respondo sempre que eu posso. Então, muito obrigado mais uma vez e vamos voltar para a instrução. Valeu! Então aqui vocês podem ver que o eixo da haste que aciona o estabilizador está quase na vertical. Lembre-se que esse eixo aqui tem que estar limpo e seco, não pode ter óleo nele. Então retira qualquer vestígio de óleo. E agora com o ajustador nessa orientação aqui, tá vendo? O parafuso vai ser em direção à parte de trás da bike. Aí você vai alinhar o eixo da haste com o eixo do estabilizador. Nessa orientação aqui. Não ajuda com a outra mão para que ele fique alinhado. Uma vez que você alinhou, aí você pode segurar aqui na haste das roldanas e dar uma movimentadinha, como eu estou fazendo aqui, para ajudar a encaixar. Então você põe um pouquinho de pressão, bem leve, não precisa fazer força, ele encaixa com uma certa facilidade uma vez que você alinhou. Tá vendo? Encaixou, tá feito, é isso que você precisa fazer. Uma vez que você encaixou o estabilizador de corrente, dá uma movimentadinha com um pouco de pressão para ter certeza que ele encaixou por completo. E aí a gente vai fazer o ajuste da tensão. Esse ajuste pode ser feito tanto pela frente como por trás. Pela frente você vai precisar de um torquímetro que aperte tanto rosca esquerda como rosca direita. Como o meu torquímetro só faz o ajuste de rosca direita, eu vou fazer o ajuste por trás. Se for um câmbio XTR, XT como esse aqui, o Deore, tanto de 11 como de 12 velocidades, e o SLX, eles requerem o mesmo torque, que vai de 3 Nm e meio até 5 Nm.4. Qualquer coisa entre esses dois valores tá bom. Não coloque mais torque pensando, se eu colocar mais torque aí vai bater menos a corrente. Vai acontecer isso, mas você vai ter mais dificuldades na troca de marcha. Então respeite esses valores, até porque também vai danificar o rolamentinho aqui, vai acontecer um desgaste maior, então trabalha dentro desses valores. Se o câmbio traseiro for o Cent ou o Z, que é um pouquinho os mais de downhill, ele tem a gaiola mais curta, então o torque é um pouco menor também, senão vai dificultar a troca de marchas. E os valores são de 3.1 até 4.1 Nm. Então nesse caso aqui, como eu disse, de 3,5 até 5.4, e eu vou mostrar para vocês como é que você checa para saber se precisa ajuste ou não. Então, rapaziada, para vocês fazerem o ajuste da tensão aqui correta, vocês vão precisar de um torquímetro. De preferência, um torquímetro digital. Eu não tenho um torquímetro digital, então eu vou usar esse torquímetro aqui. Existe a opção de fazer o ajuste pela frente ou por trás. Como eu só tenho o torquímetro que só funciona com rosca direita, eu vou ter que fazer o ajuste por trás. A razão pela qual, como eu disse, para fazer esse ajuste, você vai medir virando o eixo, fazendo com que a gaiola faça esse movimento. Como se fosse a corrente mexendo. Então, pela frente, eu preciso de um torquímetro que faça o ajuste de rosca esquerda. Como esse não faz, eu vou ter que fazer o ajuste aqui por trás. Então, para fazer o ajuste, você vai ter que acionar o mecanismo, né? Quer dizer, puxar a alavanquinha aqui para cima. O mecanismo está acionado, você tem tensão aqui agora, e aí eu vou fazer a leitura por trás. Então, o local que eu vou encaixar o torquímetro vai ser usando esse parafuso Torx aqui,
que em alguns modelos é 25, em alguns modelos é 27. Então o que eu vou fazer? Eu vou ajustar meu torquímetro aqui para a tensão máxima, que nesse câmbio aqui é de 5,4, e aí eu vou forçar o torquímetro sentido horário. Se ele tiver com mais de 5,4, o torquímetro vai acionar, vai me mostrar. Por isso que é bom o digital. Digital você zera e assim que você começa a movimentar a gaiola aqui, ele vai te dar a leitura e você vai saber exatamente quanto de tensão que tem. Se tiver mais que 5,4, aí você já sabe que você vai ter que ir lá do outro lado e soltar o parafuso. Então nesse caso aqui, tá com 5,4, quer dizer, ele não está acionando. Isso para mim quer dizer que eu tenho uma tensão menor do que 5,4. Então eu vou baixar para 5. Vamos ver o que acontece aqui. Tá vendo? Quebrou. Quer dizer, eu tô quase no limite, tá entre 5 e 5,4. Não precisa encontrar a tensão ideal, contanto que esteja dentro daqueles valores. Se caso eu quiser diminuir a tensão, eu vou vir aqui no parafusinho, que eu vou mostrar para vocês de novo. Usando a chave Allen número 2, eu vou encaixar aqui no parafuso de ajuste de tensão e eu vou soltar a tensão. Então viro o parafuso sentido anti-horário. Fazendo isso eu vou aliviar um pouco a tensão aqui da mola e aí eu vou fazer um teste novamente. Agora eu vou posicionar a chave aqui, o torquímetro no câmbio e aí eu faço um novo teste. Tá vendo como que agora o meu torquímetro está com 5 e ele não acionou. Então eu vou diminuir ele para 4,5. Encaixo aqui novamente. Ele está um pouquinho acima de 4,5, mas mais baixo do que 5. Acho que deu para vocês entenderem. Então se eu quiser diminuir a tensão, eu vou lá e solto aquele parafuso que eu mostrei para vocês. Agora eu vou fazer o oposto para vocês entenderem. Meu torquímetro está com 3,5 e eu venho aqui, tento movimentar, nada acontece. Isso quer dizer que a tensão está muito baixa. Nem com 3,5 o meu torquímetro não está acionando. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a tensão da mola. Pego a chave Allen de 2 novamente, encaixo, virar aqui, digamos, 1/4 de volta. Aí eu venho aqui com o torquímetro ajustado para 3,5, tento movimentar, nada está acontecendo, sinal que está baixo ainda. Então vamos lá de novo, coloco a chave aqui de novo, mais 1/4 de volta. Aí eu já alcancei o 3,5. Eu vou aumentar mais um pouco aqui, vou aumentar para 4,5 para saber se eu tô qualquer coisa entre 4 e 4,5. Tô bem perto de 4,5, porque começou a mexer o câmbio, ele não tá acionando. A partir do momento que eu chego nesse ponto aqui, ele aciona, então tá bem perto. Ainda estou dentro daquela especificação do fabricante, perto de 4,5. Eu devo estar com, vamos diminuir aqui para 4,4, só para ver se ele aciona imediatamente. Exatamente isso. Em torno de 4,4. Que é um ajuste bom, eu estou bem no meio do ajuste recomendado pelo fabricante, eu vou deixar dessa maneira. Então, uma vez que você arrumou o ajuste que você quer para a sua bike, lembre-se, se você deixar muito o ajuste aqui, você vai sentir na hora de trocar as marchas, vai ficar uma marcha mais pesada.
Se você perceber que está batendo muito a tua corrente, aí você pode vir aqui e fazer esse ajuste, não precisa desmontar. A capinha aqui tem esse buraquinho aqui que você pode encaixar a chave Allen por aqui e fazer o ajuste sem desmontar. Eu já vi muito câmbio que às vezes a pessoa, o mecânico, acha que esse buraquinho aqui é para colocar a graxa. Ele vai lá, pega aquela pistola de graxa e enche de graxa. Eu já vi muitos câmbios com essa tampinha lotado de graxa. Mas não é, essa aqui é só para você poder alcançar esse parafuso sem ter a necessidade de desmontar. Então agora a gente vai segurar aqui, soltar o bracinho ali de acionamento do mecanismo de tensão da corrente e a gente vai montar novamente. Lembre-se que existe uma juntinha de borracha, ela está aqui, eu vou tirar aqui para vocês verem. Essa juntinha de borracha tem que tomar cuidado para não perdê-la. Ela tem uma posição somente, então você coloca ela ali, encaixa ela direitinho. Se ela não quiser parar, passa uma graxinha nela que ela vai grudar lá e ficar. E aí você coloca, tá vendo como o parafusinho se alinha com o buraquinho que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Aí você segura aqui e pode colocar os parafusinhos novamente. Alinha direitinho, toma cuidado para não fazer o parafuso pegar com a rosca torta. Põe um de cada vez antes de apertar tudo. E é um torque bem baixinho, cerca de 1,5 Nm, não tem necessidade de apertar muito. Só uma dica, evitem de usar essas ferramentas que tem essa pontinha que é arredondada. Isso é muito fácil para arredondar a cabeça desses parafusos aqui, danificar, e na hora que você precisar tirar você não vai conseguir, ou vai ter muita dificuldade, às vezes vai ter até que quebrar. Então use uma chave como essa com a ponta quadrada. Encaixa aqui, verifica se estão todos apertadinhos. Como eu disse, não tem necessidade de fazer um aperto excessivo, até porque a tampinha é de plástico, pode quebrar ela. Apertou, aí você faz o teste aqui, está livre, e agora você encontra a resistência necessária. É isso, rapaziada. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez por mais um vídeo e espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam manter a bike de vocês em dia aí para poder se divertir com uma bike afinadinha nas trilhas aí do Brasil e desse mundão. Valeu então, vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, tchau!